Boa tarde, Lecter falando. Vou fazer um resumo para a prova de administração 2019, Univesp. Eu vou fazer sem cortes, sem edição, isso não é relevante para mim. Eu estou usando o material da própria Univesp, eu estou usando questões de provas anteriores e o resumo que ela disponibiliza. Então vamos lá. Semana 1, semana 2, essa matéria de administração, ela aborda eficiência e eficácia. Vou tentar explicar usando a vitória de Pirro como exemplo. O Pirro, ele tinha um objetivo, vencer os romanos. Planejou? Planejou. Foi eficiente? Vamos ver. Ele derrota os romanos na Batalha de Ascolo. Claro, ele teve outras batalhas, essa foi a mais importante, porque ela marca a vitória dele. Ele ganhou, mas não levou. Se você já ouviu essa frase, provavelmente é derivada disso. Por quê? O resultado da Batalha de Ascolo, ele perde grandes amigos, gasta mais do que consegue arrecadar. Na verdade, o espólio de guerra foi muito fraco, perto do que ele empenhou na batalha, principalmente nessa batalha. Perde quase todo o exército e perde as peças importantes do exército. São os generais. Os generais antes eram muito próximos da tropa. Há relatos de que nas batalhas um general muito auspicioso, ele além de derrotar o inimigo, ele fazia os sobreviventes inimigos se tornarem seus soldados. Olha como era importante. Hoje, a modernização da guerra deixa o general distante do soldado. Mas antigamente ele é importante hoje, mas era muito mais antes. Vamos à frente, né? Então o Pirro, ele foi eficiente? Ele não foi. Para a administração, eficiência é realizar as atividades minimizando os recursos, usando o planejamento para realizar corretamente as tarefas. Apesar dele ter ganho, a gente chama até de guerras pírricas. Ganhou a guerra? Ganhou. A utilização dos recursos não foi muito bem planejada. Isso faz com que ele seja considerado ineficiente. Aí a questão da Univesp, acompanhando esse meu comentário, deixar aí na tela para vocês. A eficiência está associada à capacidade de realização das suas atividades, minimizando a utilização dos recursos. Está aí o calcanhar de Aquiles do Pirro. Ganhou, mas não levou quase nada. Mas e o Pirro foi eficaz? Foi. Por quê? Qual que era o objetivo? Ganhar dos romanos. Ele ganhou, ganhou. Ele é eficaz e ao mesmo tempo é ineficiente? É. Na organização, na sua empresa, no seu grupo de estudo, no seu trabalho, você vai encontrar pessoas extremamente eficazes, extremamente ineficientes. Você pede para a pessoa fazer gentileza. Dá um exemplo do motorista. Faça a gentileza de calibrar o pneu do carro, os pneus do carro. Ele leva 5 horas e volta. Ele calibrou o pneu? Foi isso. Você solicitou que ele fizesse isso. Levou 5 horas para isso. Ineficiente. Dentro da mesma questão da Univesp, ela fala um pouco do processo de organização e administração. Eu vou, em alto e bom tom, falar que o processo de administração consiste em estabelecer funções administrativas distintas e interdependentes para os gestores. Não adianta ter 4 gestores fazendo a mesma coisa na empresa. Dito popular, bolo que 2 mexem não cresce. Você vê as empresas mais organizadas, você tem o responsável pelo RH, especialista naquilo, eficiente e eficaz naquilo.
Setor de compras conversa com o setor de vendas? Claro que sim, mas cada um tem sua função. O marketing conversa demais com o setor de vendas. Cada um cumpre sua função, mas são. A gente fala de departamentalização da empresa. Palavra grande. Departamentos diferentes, todos com um objetivo só. Lá na frente eu vou citar o que é esse objetivo. Tá vendo? Ele tem a ver com os planos da empresa. O planejamento, outra questão, o Univesp, ele é importante. O que ele consiste? Planejamento consiste na especificação dos objetivos a serem atingidos, na definição das estratégias e ações que permitem alcançá-los e no desenvolvimento de planos que integrem e coordenem as atividades da organização. Se você não planejar a sua empresa, nem comece. Você não se planejar para ir fazer a prova da Univesp, não vai dar certo. Ah, mas eu conto com a sorte. Parabéns. É isso aí mesmo. Toda grande empresa, ela começa com um objetivo e ela vai sendo, ao momento que ela vai crescendo, ela vai sendo dividida em departamentos. Esses departamentos são cada vez mais planejados e mais organizados e todos sabem para onde essa empresa vai, para onde o que ela quer fazer, qual é a missão da empresa. O objetivo é muito claro. Se você não sabe para onde você está indo, para onde você quer chegar, melhor não começar a andar. Está aí a questão da Univesp, planejamento. TGA, Teoria Geral da Administração, de forma sucinta, ela divide aí em tarefas. O que é a tarefa? A maneira como o trabalho deverá ser executado dentro da organização. Então a tarefa, ela não pode ser feita hoje do jeito que o seu colaborador, hoje você vai ver as empresas cada vez mais não chamando mais as pessoas de funcionário, né? E não vai ver o funcionário também chamando o chefe e de patrão. Os colaboradores, eles têm hoje um processo a seguir. Ele tem na cabeça dele, quando ele vai começar, desde operar uma simples máquina até realizar um grande negócio, ele tem quase que uma cartilha da empresa de como fazer. Aí a gente, na própria TGA, a gente já vai para a estrutura. Como que essa empresa se organiza internamente para alcançar os objetivos? Em modo geral, uma empresa médio porte, já indo para o grande porte, ela tem departamentos distintos. Eu acabei de falar no tópico passado. Tá? Como é feito isso? E aí a tecnologia, são conjuntos de recursos da organização, da empresa, para enfrentar a competição do mercado. Se você parar para pensar, hoje, quem está numa cidade de pequeno ou médio porte e não tem uma máquina de cartão de débito e crédito, ele está perdendo o cliente. Né? Hoje chega a ser ofensa você perguntar no comércio, você aceita cheque? Eu não tenho dinheiro. Na hora a pessoa te dá a máquina. Não, passa no débito. Eu aceito crédito também e eu parcelo. Quem ficar fora disso está fadado a fechar a empresa? Não. A chance é grande? Absolutamente sim. Competitividade. A TGA ela fala que é o conjunto complexo das relações entre organização, colaboradores, fornecedores, clientes, acionistas, governo, stakeholders, seriam os acionistas maiores, né, quem pôs dinheiro, os investidores, né, que estão envolvidos direto ou indiretamente com ela. Né. A competitividade ela sempre foi muito mal interpretada.
Dentro da empresa, antigamente, até a década de 90, ela nem sempre era bem aceita. O cara muito competitivo, às vezes ele era colocado fora da empresa, porque além de envolver a questão de ética e moral, que nem coloco isso, ou ele era aclamado ou odiado. Hoje, uma empresa inteligente, ela estimula a competitividade para que ela tenha melhor resultado. Exemplo, eu vou dar o exemplo que vai servir para outras áreas, né? General Motors, ela estimula que os colaboradores dela escrevam as opiniões deles, como a empresa pode melhorar. Se essa opinião for colocada em prática, ele recebe um bônus por isso. Olha a ideia que a GM tem. Ela estimula você a participar do crescimento dela e ela te paga para isso. Na TGA ainda, Teoria Geral da Administração, a gente tem a variável mais importante, a gente chama de pessoas, né? Note, se dentro da sua empresa, se você quer ter uma empresa, ou se você trabalha em uma empresa, as pessoas que não estão totalmente dispostas a colaborar, a se envolverem com a empresa e com os objetivos dessa empresa, dessa organização, essas pessoas vão ser colocadas de lado. Tanto pelos colegas de trabalho, quanto pela própria empresa. Não interessa mais a uma empresa hoje, uma empresa moderna, ter o fofoqueiro, o puxa-saco, ou aquele que, eu vou dar um exemplo prático, tudo que o colega dá de ideia, ele fala, não vai dar certo. Não dá certo. Ah, isso aí eu já tentei. Às vezes não tentou, hein? Ah, não, isso aí é ultrapassado. Ele não colabora com nada, critica todas as opiniões dos outros e é extremamente negativo. Ah, você tem uma empresa, identificou esse funcionário, esse colaborador, manda embora. Não contrate pessoas que você não possa demitir. De novo, não contrate uma pessoa que você não possa demitir. Exemplo, vou contratar o meu irmão. Ah, qual é o motivo? Ele é competente? Não, ele está desempregado. Eu preciso ajudar o meu irmão. Ou o meu melhor amigo, ou a minha cunhada. Eu estou piorando a situação. Não contrate. Se for por esse motivo, na hora de dispensar, o dano já está feito. Ambiente. Finalizando a TGA. Ambiente. O ambiente interno. Ele vai tratar do nível de satisfação e insatisfação dos colaboradores. Isso é importantíssimo. Numa empresa grande, a gente fala assim, como está o clima? Às vezes, existem avaliações, a gente chama avaliação 360 graus. Funcionário, ele avalia o chefe avalia o funcionário. Em 2000 isso não existia. Né? Ele começou a ser implementado nas grandes empresas. E quando ele começou a ser implementado, eu dou até um exemplo. Quando chegava esse processo de avaliação, que eu podia avaliar meu chefe, é interessante que o chefe ficava uma seda com todo mundo durante aquela semana. E o funcionário, ele ia ser avaliado na gestão de departamento pessoal, né? Quem conhece a sigla sabe de que empresa eu estou falando. O funcionário, ele batia todas as metas também ao mesmo tempo. Passava essa semana, como não era criada uma cultura interna para que esse clima bom se mantivesse ao longo do ano, voltava tudo a estaca zero. Hoje não. Se você identifica um clima não, pelo menos ameno na empresa, você está perdendo. Perde você, perde a sua saúde, perde a sua empresa
e perde a sua família. Passando. A questão mais ampla que eu pude identificar nas provas da Univesp. Utilizando uma organização como referência, identifique nessa organização as perspectivas e as diferentes abordagens do pensamento e administração desenvolvidas ao longo da história das organizações e das teorias de administração. Uma questão dessa, ela está abordando aí 6 escolas e a abordagem contingencial. 6 pensamentos diferentes em uma questão só. O que a Univesp esperava dessa questão? Que o aluno soubesse a escola clássica, a ideia de Taylor, que é a administração científica, que é a organização racional do trabalho e mecanicista. Bem simples. Por que eu tenho que fazer? E eu tenho que fazer sempre. Era isso que o funcionário tinha que ter em mente. Só. Mas no livro está outra coisa. O livro tem 300 páginas. Tá? Logicamente, se você vai fazer administração, é importantíssimo você saber isso até para a vida. Mas para essa questão, volto a dizer, super ampla. Fayol, a teoria clássica, ele começa colocar departamentos dentro da empresa ou delegar função administrativa. Isso eu falei em tópico passado. Importantíssimo para o desenvolvimento da teoria da administração, você separar quem é do marketing, não se mete com o RH. Mas eles conversam? Claro que sim. Trocam ideia? Óbvio. O marketing tem que conversar todos os dias com o setor de venda. Senão não vai. O marketing está falando A e o vendedor, que às vezes é a ponta de lança da empresa, ele fala: o cliente não quer comprar, a sua propaganda é ineficaz. A teoria da burocracia de Weber, a organização ideal é formalizada, né? A teoria da burocracia é interessante você estudar. Ela vai tratar, eu vou te dar um exemplo. Você avisou? Sim. Mandou um e-mail? Não. Então você não avisou. Pôs no papel. Aí vem a escola humanística. Né? Ela é dividida em 3 teorias. A Mayo, a teoria das relações humanas, para de começar a enxergar eu citei a General Motors, mas eu cito a Embraer. O que a Embraer faz? Ela faz avião. Não. A representação dela hoje é um grupo de pessoas. Ela não é uma coisa que faz avião. Talvez o objetivo final dela seja esse. Mas agora eu estou tratando não como uma coisa, sim como um grupo de pessoas. Eu começo a humanizar a empresa. A teoria estruturalista, ela fala do homem organizacional e a sociedade de organizações. E a teoria comportamental, né? Essa é importantíssima. Por que o seu funcionário trabalha por você? Ou para você? Há uma diferença enorme entre por você e para você. Se você não sabe isso e tem uma empresa, é bom você pensar. Muito bom você pensar. Sabe por quê? O funcionário não motivado, ele acha uma motivação em outra empresa. Pode ser só financeira. Até não é nem tão bom trabalhar lá. Ele ganha mais. Por que ele vai trabalhar por você? A abordagem contingencial, ela fala o seguinte: todas essas teorias são teorias. Não tem verdade absoluta no Taylor, Fayol, Weber. Todas podem funcionar muito bem juntas ou, e ao mesmo tempo, nem todas são boas. Ela relativiza isso.
né? A abordagem contingencial ela vai explicar que existe a relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas. Não adianta você dar o melhor computador para o seu funcionário e você tratar mal esse funcionário, esse colaborador. Não adianta. Ele quebra. Ah, mas está na garantia. Ele quebra. Quebrou, caiu. Quebrou porque quis? Não. Eu vou dar um exemplo de uma marca que vende muito esfirra no Brasil, numa determinada cidade. Começou a quebrar prato em uma loja, mas muito prato. Um ponto de venda. Depois a gente vai falar de ponto de venda. Quebrava-se muito mais pratos do que nas outras. Os administradores viram isso e foram identificar o porquê. Por que ali quebrava muito prato? Tratamento com o colaborador. Horrível. Substituiu quem, digamos, causava o transtorno, diminuiu o número de prato quebrado. E hoje as empresas, não se engane funcionário, têm controle de tudo. Cada centavo investido ou gasto, são coisas diferentes, na empresa, um bom administrador sabe, identifica e acha a causa. Eu vou para frente. A Univesp ela fala muito numa parte de análise SWOT. E o que é isso? O S ele vem de strength, força, W weakness, fraqueza, O opportunities, as oportunidades, e T threats, as ameaças. Vou abrir o Lecter, vou abrir minha empresa, estou empolgadíssimo. Eu pedi conta, fiz um acordo, consegui resgatar meu FGTS, está aqui 300 mil, e eu vou abrir minha padaria. Já achei o ponto, a minha esposa passou na frente e gostou, e eu sou torneiro mecânico, tenho 20 anos, e eu vou abrir minha padaria. Parabéns, vá. Qual que é a sua força? Ah, eu tenho dinheiro. Isso é muito comum ouvir, hein? Eu tenho 300 mil, 500 mil. Essa é a minha força. Eu tenho dinheiro, eu alugo ponto, vou fazer um bom negócio. Eu vou pedir aí 6 meses para reformar esse ponto, então o proprietário não vai cobrar o aluguel. Tenho dinheiro, essa é a minha força. Qual que é a sua fraqueza? Ah, a minha fraqueza? Eu não sei falar não. Muito comum ouvir isso. Essa é uma grande fraqueza, inclusive. Qual que é a oportunidade? A oportunidade é que no meu bairro não tem padaria. Ou nessa região da cidade eu não tenho concorrente. Realmente, aí eu concordo com o cidadão. É uma oportunidade. Ele achou um nicho de mercado não explorado naquela região. Quais são as ameaças? Eu não tenho ameaça nenhuma. Que ameaça? Eu tenho dinheiro, tenho força de vontade, tenho saúde e eu quero trabalhar. É isso que você ouve demais. E isso me leva a dizer que a análise SWOT, se ela não for bem implementada, não serve para nada. Estou dando um exemplo prático. Coisas que eu vi demais. A pessoa ia solicitar um empréstimo pelo BNDES, mas qual que é o seu plano? A ganhar muito dinheiro. Esquece, amigo. Não é assim que é feito um plano. A Univesp, nesse bimestre, ela aborda muito pouco isso. Isso pode cair. Tá aí. Vou passar. A teoria X e Y foi abordada pela Univesp. Faz tempo que não cai em prova. A teoria do McGregor, né?
Teoria X. Ela trata o indivíduo comum quase como um ser medíocre. O indivíduo comum, pus uma tabela, aqui na internet você vai achar tabela de tudo. Tá? O indivíduo comum, em situação comum, ele evita o trabalho. A prova que isso é verdade. Qual empresa média grande que não tem câmera hoje? Mas a câmera está colocada lá para não ter furto, roubo. Nem sempre. A câmera pode intimidar aquele indivíduo que tem uma tendência a ser relaxado quando não está o mediador dele ou o gerente dele próximo. Alguns indivíduos só trabalham sob forte pressão. Quem nunca trabalhou com uma pessoa que ela entrega tudo em cima do prazo e falta meia hora, alguém chama e fala, olha, você tem até as 5 da manhã para entregar o trabalho. Se você não entregar, é zero. Ou você está demitido. Não necessariamente a teoria de McGregor tem que estar na empresa. Você pode pôr na universidade. Ou na sua vida. Ou na vida dos outros. Né? A teoria X ela é muito observada no outro. Né? E esse tipo de cidadão, quando ele é forçado, se você não entregar, você está demitido. O cara entrega. Aí você põe a mão na cabeça e fala, você teve 30 dias para fazer. Por que eu tive que te ameaçar verbalmente ou por escrito para você cumprir e você cumpriu em 1? Isso é do indivíduo. Ele é assim. Um aspecto preguiçoso, ele prefere ser dirigido. Isso é muito comum em empresa. Olha, tem uma promoção para você. Só que em 6 horas de trabalho, agora você vai ter 8 diárias. Vai ter 1 hora de almoço, então você vai ficar dentro da empresa 9 horas, tá? Eu não quero. Eu não quero ser promovido. Mas você vai ganhar mais. Eu não quero. Eu estou acostumado a trabalhar 6 horas. Tem empresas no Brasil assim, né, do segmento financeiro. Tem cargos assim no segmento financeiro. O cidadão quer trabalhar 6 horas. É defeito? Não é. É jeito dele. Mas eu vou te dar uma promoção. 50% de aumento. Eu não quero. A minha vida está projetada para ser isso. Eu gosto disso e eu vou fazer isso. É bom para a empresa ter um cidadão desse? É. Desde que ele seja responsável? É. Esse tipo de indivíduo, às vezes, na teoria X, depois a gente vai para Y, ele é motivado pelo menor esforço. Se a caixa d'água estourou, por que você não ligou para o bombeiro? O chefe não estava aqui, eu não sabia o que fazer. Você não fechou o registro, mas sem pedir? Mas estourou a caixa d'água. Mas sem autorização eu não faço. Existe. Identifica isso ao seu redor e toma cuidado. Né? Tem a parte de punição, né? Hoje a empresa moderna ela evita ao máximo, né? Você vai ameaçar um funcionário, principalmente em público, não vai fazer. Tanto pela lei trabalhista quanto pelos princípios da empresa. E hoje a empresa inteligente ela tem um filtro muito grande que se chama RH. Ele nem entra. Um funcionário não colaborativo, ele nem entra. Ou se entrou, as pessoas falam, tem o QI. Dura pouco. Ele desagrega por ser o que é. E o homem comum busca basicamente segurança. Dá um exemplo. Eu dou. A empresa me deu o vale transporte, o vale alimentação, a cesta básica, o salário mínimo. Tá bom. Tá ótimo. Eu tô feliz assim. É errado? Não é errado. Não discrimine, hein? Apenas tente observar a teoria X e já vamos para Y. No tópico. Teoria Y. O indivíduo comum não só aceita a responsabilidade do trabalho, como também as procura. Esse indivíduo ele tem uma postura diferente. Acabou o que ele tinha que fazer, ele pergunta.
tem algum curso, ele é proativo. Chega às vezes, dependendo da maneira com que ele se porta, ele mesmo pode se colocar em armadilhas, né? O RH deve sempre ajudá-lo, porque ele fala, às vezes, para o chefe: o que você fez para conseguir ser chefe? E o chefe, se não orientado, se sente ofendido, se sente como ameaçado. E às vezes não é esse o intuito. Ele também quer ser chefe, ele não quer derrubar o outro. Né? Ele não sai do trabalho e fala: nossa, eu estou morto, que relaxo de empresa. Nossa, você ouve muito do funcionário: eu matei um leão por dia. Nossa, que batalha, que tristeza, foi sangrento um dia. Você identifica o funcionário X e Y, às vezes, nas frases dele. Ele verbaliza quem ele é. Aliás, o ser humano, ele verbaliza quem ele é. Na teoria Y, você vai ver o funcionário, colaborador, sendo criativo, inventivo. Ele chega a ser intempestuoso. Um levantou a mão, ele levantou também. Ele quer falar. Ele sonha com a empresa. Sonha. Não é raro a pessoa acordar à noite, pegar o caderno e anotar o que ele sonhou, para ele não esquecer. Não é? Ele é motivado, ele dá o seu melhor. Hoje não deu tudo certo, amanhã vai ser melhor. Ele aglutina, ele agrega. As pessoas se sentem bem em trabalhar com outra pessoa. A pessoa está sempre sorrindo. É falso. Não é. É uma característica da pessoa. Ele é assim. Né? Você vê os grandes bancos, eles... Na década de... Vamos pensar entre 98 e 2002. Palestras motivacionais em massa. 5.000 funcionários numa sexta-feira à noite, com tudo pago, o ônibus, alimentação, palestrante, bandeira, uma bagunça. Os administradores antigos não entendiam nada, ficavam bravos. O que é isso? Você tinha o funcionário que saía vibrando: nossa, segunda-feira eu vou mudar minha vida. Não, eu vou mudar hoje. E um que falava assim: não vai dar certo. Quanta bobeira. Nossa, eu podia estar com a minha família, estou ouvindo essa patifaria. Nossa, que exemplo ridículo. Tá aí a teoria X e Y. Na prática. O mais ligado à teoria Y, ele vê o problema. Puxa, eu tenho prova quarta-feira. Hoje é terça-feira. Não vai dar tempo? Vai. Eu vou pesquisar, vou procurar, vou fazer um resumo, vou procurar com os amigos, vou entrar no grupo de WhatsApp, eu vou procurar prova antiga, eu vou estudar pelas provas. Vai dar certo. Só que ele, além de criativo, olha quanta ideia ele teve. Inventivo, criativo, dê o nome que você quiser. Ele é positivo. Olha o Teoria X. Nossa, a prova é quarta? Eu não sabia. Primeiro é um desqualificado mesmo. Ou não. Eu não sabia. Mas eu não vou estudar, não vai dar tempo. Esse é o problema. A prova é quarta, por que você não sabia? Eu trabalho 10 horas por dia. Essa é a grande realidade do aluno. Trabalho 10 horas por dia, porque o trabalho você tem que somar. Uma pessoa humana, você soma a hora de almoço e o tempo de condução dele. Às vezes 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Ele chega, ele tem família, ele tem que estudar. E ele tem que, às vezes, ainda arranjar tempo para fazer exercício físico, se alimentar bem, ter qualidade de vida, ser bem-humorado. É isso que ele é cobrado. Quem cobra a sociedade, às vezes ele mesmo. Não há necessidade da sociedade cobrar o indivíduo. Ele se cobra. Então, não necessariamente quem deixou para a última hora de estudar, é a opinião minha agora, tá? Ele cai na teoria X. Não é. Super atarefado.
multifunção. Vou passar. Plano de negócio. Sem ele, nem começa. Nem começa a empresa. Com ele, teste e implemente. A questão da Univesp, né? Bem simples. Se um empreendedor desejasse entender os principais motivos para elaborar um plano de negócio, o que você justificaria como importante nesse esclarecimento? Exemplifique. O que é importante? Tá aí, ó. Plano de negócio é um documento. Olha como ele é importante. Você documenta isso. Que descreve os objetivos e os caminhos que devem ser seguidos para alcançá-los. Então não é uma ideia na cabeça e o dinheiro no bolso. Não. A ideia na cabeça é o start. É o começo. Mas você precisa diminuir o risco e incerteza. Eu coloquei bem destacado em vermelho. Para o seu negócio ser viável, você tem que ter estratégia, né? Você tem que saber gerir. Um erro do brasileiro, ele mistura a conta corrente dele com a poupança, com a conta corrente da empresa, e deu apertado, ele pega da poupança do filho, que era para a faculdade dele, para cobrir aqui. Não é à toa que muita empresa abre e fale, né? Ah, da onde você está tirando isso? É da sua cabeça? Não é. Entra no Sebrae. Entra no site do Sebrae, você vai ver lá. Ele te dá curso. Ah, o curso é caro. Não, é gratuito. Como você tem... Ah, mas isso aí é para empresa grande. Não é. Um plano de negócio pode ser entendido para a vida. Diminua o seu risco e incerteza para aumentar a sua chance de vitória. Tá aí a questão e a resposta. Passo. Plano de marketing. Bom, eu acredito que numa matéria de administração, você não cobrar numa prova plano de marketing, eu acho que você não está sendo eficaz e nem eficiente. Né? O marketing faz parte aí da administração. O que é isso? Planejamento das ações de marketing de uma empresa a fim de alcançar um determinado objetivo. Planejamento pode ser voltado para marca, produto, serviço. Esse plano guiará as ações estratégicas do negócio. Você não tem plano de marketing? Ah, mas o meu marketing no boca a boca. Você está perdendo. Se você está fazendo no boca a boca na revolução que nós já passamos, que se chama internet, bom, vai funcionar? Empresa pequena, cidade pequena, mente pequena? Vai. O boca a boca é importante muito para fixar que a sua empresa, por exemplo, é extremamente competente. É o que a gente chama às vezes de depoimento. É muito comum o empresário hoje, e se não é, no futuro vai ser, depoimento dos clientes satisfeitos. Você vê, na grande empresa tem isso. Comercial gigantesco, comercial da Corolla no Japão. Comercial inteiro de gente falando, ah, eu estou feliz com o carro. Porque ele serve para mim. Depoimento é importante. Está dentro do plano de marketing deles. Questão da Univesp. Quais os principais elementos a serem considerados em posicionamento de mercado? Exemplifique. Posicionamento de mercado para a Univesp. É o que ela estava querendo no mínimo. É a definição de imagem, de qual imagem a empresa deseja passar para o cliente. Tá? Exemplo, estou citando nomes de empresas, né? Mas estou tentando ser sempre positivo em relação a elas. Eu gosto de uma empresa de telefonia porque pela propaganda que eu assisti, eu me senti melhor. Eu acredito que é mais barato. Depois a gente vai para os 4Ps, eu vou esmiuçar isso. A empresa ela passa a ideia para o cliente que ela é mais confiável, por exemplo. Que ela é mais honesta. Isso é importantíssimo.
que ela é mais organizada. Ninguém quer mais comprar produtos de gente desorganizada. Ah, o produto é bom, mas demora para entregar uma eternidade. Ah, o preço é super barato, mas levou 3 meses e veio quebrado. Vou passar. Qualquer coisa, pausa o vídeo, tá a resposta aí e a pergunta da Univesp. Um pouco, eu vou complementar, né? Os 4 P's do marketing. Produto, preço, praça e promoção. Se o seu produto é muito bom, o celular que você criou é melhor que o iPhone, mas o preço dele é mais caro que o iPhone, amigo, repensa. Ah, mas eu tenho uma tecnologia revolucionária, mas e o preço? Ele cabe no bolso do seu cliente? Aí eu já estou falando do preço. Não, o preço está bom. Eu consigo comprar e o produto é bom. Praça, aonde você vai vender isso? Aonde é? Ah, eu vou vender na loja física. Às vezes você vai ver esse praça sendo modificado aí no marketing por ponto, é a mesma coisa. Tá? Ou a pessoa do marketing vai dar pulo. Pode pular. Eu estou fazendo um resumo para o pessoal que vai fazer uma prova. Então, praça e ponto, beleza, mesma coisa. 4 P's, ó. Aonde você vai vender? Hoje você entende a praça, o segmento de internet da empresa. Ah, eu tenho o ponto físico da marmitaria? Tenho. Tenho. Mas se eu ligar, entrego. E se eu pedir pelo WhatsApp? Hoje a pizzaria que não tem esse canal está perdendo cliente. Pode mandar. Ah, mas eu quero a maior praça hoje, eu entendo, inclusive que está inexplorada é a internet. Muita gente do ramo de tecnologia vai ganhar muito dinheiro ainda melhorando o site ou criando o site para venda. E a promoção? Isso é cultural, não é? Não é só o brasileiro que gosta de promoção. Tem gente que atravessa o mundo, eu não vou citar a cidade, né, mas para comprar um determinado tipo de produto por causa de promoção. Né? Reserva 7 dias para ver o Mickey Mouse, um desses dias ele fica dentro de shopping. É isso, é a promoção. Ele compara o preço lá com o preço aqui e fala, nossa, é mais barato? Eu vou comprar, tá na promoção. E compra. Compra por impulso? Compra. Eu vou dar um exemplo, tomara que tenha mudado, mas se você vai fazer compra nos Estados Unidos achando que vai passar seu cartão de crédito parcelado em 10 vezes, chora, é à vista e continuam comprando. Aqui o brasileiro parcela em 10 vezes, lá é à vista. O brasileiro vai para lá e paga à vista. Por quê? Produto bom, preço bom. E a praça, eu estou citando Nova York, pode ser outra cidade, posso falar Paris, pouco importa. Produto, preço, praça, e ele encontrou a promoção, tá aí o 4P do marketing, vai comprar. 4P do marketing, você vai fazer prova. Produto, preço, praça, promoção. Fim. Pergunta final. Ser eficaz ou eficiente? Você é eficiente ou eficaz? Todas as questões foram retiradas de provas anteriores da Univesp. As respostas que eu apontei são oficiais da Univesp. Boa prova, Lecter. Eu faço um parêntese e agradeço aí o Paulo Lins. Ele me ajudou com a ideia e qual programa eu uso para fazer essa gravação. Me perdoem pelos erros. Boa prova. Sucesso a todos!